Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e a gente sabe aí que quando um artista ou uma banda tá gravando um novo disco, nem todas as músicas feitas entram nele. E na verdade, muitas vezes elas nem mesmo são lançadas, né? E isso por uma série de motivos. Porém, existem situações envolvendo vários dos maiores nomes da música que um disco inteiro, que às vezes já tá até mesmo pronto, acaba não saindo. E é justamente por isso que a gente traz uma lista de discos de artistas muito famosos que nunca foram lançados. Bom, a gente começa a lista com um disco do Green Day nunca lançado, e muito provavelmente esse aqui vai ser o motivo mais diferente para isso ter acontecido, tá? Vocês vão ver. No ano de 2003, a banda já era muito famosa, tendo vários sucessos aí como Basket Case, When I Come Around, Good Ride Dance e por aí vai. Do you have the time to listen to me whine about nothing? E foi nesse momento que eles se reuniram novamente em estúdio para começar as produções daquele que seria o 7º disco da banda, que seria chamado de Cigarettes and Valentine. E tudo corria bem ali durante as gravações, até mesmo o próprio vocalista da banda, Billie Joe Armstrong, chegou a dizer ali que o material do álbum era coisa boa, trazendo músicas mais rápidas e pesadas do que haviam sido ali os seus antecessores, ficando mais parecido com as canções que estavam nos primeiros discos da banda. Ou seja, eles estavam ali realmente animados com o resultado da produção. Porém, esse disco nunca seria lançado. Isso porque quando eles tinham praticamente já terminado os trabalhos, com todas as músicas já tendo sido gravadas, faltando ali pequenos ajustes das masterizações delas, todas as fitas contendo as 20 faixas quase prontas foram roubadas do estúdio. E aparentemente eles não tinham nenhuma de reserva, né? Com isso, a banda optou então por recomeçar o trabalho do zero, ao invés de regravar somente as mesmas músicas. Claro que utilizando ali das mesmas influências. Mas no final, isso acabou não sendo de todo ruim, já que foi por conta disso que nasceu o álbum American Idiot, lançado em 2004, que fez muito sucesso, marcando inclusive uma retomada da banda em um momento em que eles viviam um declínio. E assim, o que era para ser o disco Cigarettes and Valentines acabou virando um sucesso, que foi o American Idiot. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation. Mas o fato deles não terem lançado o disco e as músicas que estavam nele não fez com que eles se esquecessem delas. Pelo menos não de todas elas, né? Já que foi no ano de 2010, portanto, aí cerca de 7 anos após o roubo das fitas, que a música que daria nome ao álbum, né, Cigarettes and Valentine, foi tocada pela primeira vez ao vivo. Mas não só ela, já que eles tocaram também uma outra canção chamada Olivia, que também estaria nesse disco. O que fez com que muita gente especulasse que esse álbum finalmente sairia. Mas acabou não saindo mesmo, tá tendo somente o lançamento oficial da música Cigarettes and Valentine em 2011. Outra banda que chegou a começar a gravar um disco, mas nunca o lançou, foi o Pink Floyd. E nesse caso aqui é porque eles tiveram uma ideia pra esse álbum aí que não foi das melhores, tá? No ano de 1973, a banda tinha acabado de lançar o disco Dark Side of the Moon, que apesar de ser o 8º na discografia deles, foi o que fez eles se tornarem um verdadeiro sucesso mundial. Com as músicas tocando nas rádios, todo mundo ouvindo por aí, fazendo eles se tornarem o que eles são hoje em dia. Taking away the moments that make up a dull day. E como muita gente sabe, os discos do Pink Floyd costumam ter um conceito ali, toda uma história por trás, a fim de trazer ali sensações através de sons experimentais. Assim, vendo todo o sucesso que o disco tinha feito, no mesmo ano eles tiveram a ideia que eles queriam que fosse o conceito do próximo disco deles. E essa ideia era de gravar um disco inteiro sem utilizar instrumentos musicais, fazendo música somente com o barulho ali de coisas ambientes, como lâmpadas, martelos, vassouras, eletrodomésticos, lápis, borrachas e por aí vai, essas coisas todas. E até por isso mesmo que o disco se chamaria Household Objects, que traduzindo seria objetos domésticos, né? Bem sugestivo. Porém, como vocês devem imaginar, isso não deu certo, né? Com os próprios integrantes da banda achando no final que essa ideia aí foi uma verdadeira loucura. Até por conta da complexidade aí de tirar os sons desses objetos que eles queriam para dar todo o sentido que eles queriam pro conceito do disco. Com o próprio tecladista da banda
banda, né, o Richard Wright, dizendo em uma entrevista que eles chegaram até mesmo a juntar um lápis com um elástico para tentar tirar um som de baixo. E claro que eles não conseguiram, né? Assim então eles decidiram simplesmente usar um baixo mesmo no lugar. Mas não só isso, já que eles desistiram também de utilizar os objetos domésticos e passaram a utilizar os instrumentos musicais mesmo. Com esse trabalho todo acabando somente com 2 músicas, sendo a The Hard Way e Wine Glasses, que também não foram completamente terminadas, tá? E no final, então, eles abandonaram essa ideia, começaram tudo de novo e em 1975 lançaram o disco She Were Here, que virou um verdadeiro clássico, né? So you think you could tell? Inclusive, a música Wine Glass acabou sendo reutilizada e incorporada na música Shine On You Crazy Diamond, mas o mesmo não aconteceu com a faixa The Hard Way, que foi lançada apenas no ano de 2011, como uma faixa bônus na versão estendida do Dark Side of the Moon. Mas pessoal, rapidinho de continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, beleza? Bom, no final dos anos 70, a carreira do Marvin Gaye não estava indo muito bem. Nesse momento, ele convivia com o vício em cocaína, passava pelo divórcio em seu casamento, tinha dívidas enormes de imposto de renda, estava sendo processado por músicos e produtores por ter cancelado o show. Sem contar que o seu último disco, que era o Hear My Dear, lançado em 78, não conseguiu vender muito não. E passou muito longe de seu sucesso comercial que os álbuns anteriores tinham sido. Isso tudo fez com que os seus fãs ali migrassem para artistas mais jovens e que viam crescendo cada vez mais naquele momento, como por exemplo o Prince, o Rick James, que era a nova promessa da Motown, que inclusive era a mesma gravadora do Marvin Gaye, com ele chegando até mesmo a reclamar disso, dizendo que esses garotos aí estavam flertando com seus fãs. Foi justamente nesse momento então que ele começou a compor as músicas que fariam parte do seu novo disco, que seriam ali mais dançantes, aproveitando a alta da disco music com a intenção mesmo de ganhar dinheiro, porque ele estava precisando. Porém, ainda assim, as letras traziam ali um tom mais melancólico, já que ele ainda sofria bastante com o término do seu casamento. Mas ainda assim, ele continuou trabalhando nesse disco e chegou até mesmo a lançar oficialmente um single que estaria nele, chamado Ego Tripping Out, anunciando no mesmo momento o nome do novo disco, que seria Love Man. Inclusive, até mesmo a capa desse novo disco ficou pronta, custando muito dinheiro à gravadora. Porém, quando ele foi apresentar as músicas para os executivos da Motown, ele mesmo não gostou do resultado. E assim acabou cancelando o lançamento desse disco, com ele também desistindo das músicas que estavam nele, passando a trabalhar em um novo disco, que seria o In Your Lifetime, lançado em 1981, mas que também não conseguiu ir muito bem. No final, ele chegou até mesmo a dar entrevistas ali falando sobre o disco Love Man, dizendo que não importava o tanto de dinheiro que a Motown desse a ele para lançá-lo, que ele não conseguiria fazer isso, já que ele entendia que ele estaria se vendendo. E pra finalizar, no começo dos anos 70, o Jimi Hendrix já era o Jimi Hendrix e todos os seus maiores sucessos já tinham sido lançados. Sem contar que ele já era conhecido aí por ser um dos maiores guitarristas da história, né? Foi justamente no começo dos anos 70 que ele queria mostrar ainda mais ali toda a sua habilidade musical, estendendo as suas composições para além ali daquele rock and roll convencional, característico dos anos 60. Assim, ele pegou seu violão, começou a compor algumas músicas, e aquelas que ele gostou, sendo um total de 16, ele gravou em algumas fitas e colocou nelas o título de Black Gold, para logo em seguida entregar essas gravações para o baterista Mitch Mitchell, o convidando então para participar
participar de seu novo projeto. Acontece que, infelizmente, foi também no ano de 1970, mais especificamente em setembro, que Jimi Hendrix faleceu, sem que os trabalhos nessas novas composições começassem de fato, com as gravações ficando na posse do baterista, que simplesmente esqueceu que elas existiam ou achava que as tinha perdido, e assim elas não foram lançadas. Porém, foi no ano de 1992, portanto aí mais de 20 anos que Jimi Hendrix tinha entregado as fitas a ele, que Mitch Mitchell as encontrou em sua casa. Porém, ainda assim, apesar de divulgar ali o achado, não divulgou as músicas e guardou só pra si ali esse novo trabalho do guitarrista. Porém, no ano de 2008, Mitchell infelizmente acabou falecendo também, e o direito dessas gravações então foi pra irmã do Jimi, a Jani Hendrix, que decidiu compartilhar com o mundo algumas das gravações que estavam nessas fitas. Assim, foi logo em 2010 que ela lançou a canção Suddenly November Morning, apenas como uma amostra aí do que seria o novo trabalho de seu irmão. Depois disso, outras canções como Astro Man, Stepping Stone, Drifting, Trashing Man, Machine Gun apareceram também em outros álbuns póstumos, porém sem as pessoas terem certeza se aquelas versões são fiéis às originais, com até hoje em dia os fãs aguardando ansiosamente aí pelo lançamento oficial desse disco. Vamos ver se acontece, né? A irmã dele já falou que tem vontade de lançar, mas até hoje nada. Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você sabia aí que esses artistas e bandas deixaram de lançar esses discos, e se você tem curiosidade aí em ouvi-los, né? Também deixa aqui embaixo outros artistas que você conhece que abandonaram a ideia de um álbum e nunca lançaram, e também se você quer uma parte 2, porque a gente sabe que tem outros, tá? Aqui do site tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!